O apóstolo Paulo, ao encerrar a sua primeira carta aos irmãos tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 17, diz: orem continuamente, ou como em outras traduções, orem sem cessar. Pois bem, eu aprendi certa vez que numa oração, por não se tratar de um monólogo, tem que haver a interação. Ou seja, quando oramos ou conversamos com Deus, tem que haver espaço para que Ele interaja conosco, espaço para que Ele também fale e se manifeste. Você, por exemplo, já deve ter estado numa situação de conversa, de bate-papo, onde a outra pessoa, assim como eu, gosta de falar bastante. E mesmo que sem maldade e até mesmo sem querer, ele acaba arrancando de você, tirando de você a oportunidade de falar e de se expressar. E aí como fica essa situação, eu te pergunto? Você só ouve, mas não pode ser ouvido. Assim, infelizmente, às vezes é com Deus. Nós só falamos e não deixamos que Ele fale conosco. E em alguns casos, eu não quero generalizar, mas em alguns casos, numa oração, o fato de só o homem falar demonstra, mesmo que intrinsecamente, que ele não acredite que Deus o ouça, ou até mesmo que ele, Deus, não exista, e que aquele ambiente de oração é apenas um cumprimento de costumes e regras. Sei que fui um tanto quanto radical, mas para muitos, no íntimo, isso é verdade. Temos que crer que na oração há um ambiente de interação e sermos educados, deixando Deus falar conosco. Aliás, o Senhor, por meio do profeta Jeremias, no capítulo 33, a parte A do versículo 3, diz: clama a mim e responder-te-ei. Para a maioria dos cristãos, a relação entre ele e Deus se resume a isso: eu clamo e o Senhor responde por meio de atos. Porém, a parte B do versículo 3, o capítulo 33 de Jeremias, o Senhor ainda complementa dizendo: e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em outras palavras, o Senhor quer nos dizer que a oração também é um canal direto de revelação. Assim como por meio da palavra, através da oração, temos acesso às revelações vindas diretos da parte de Deus. Portanto, tenha uma oração, uma conversa com Deus e não um monólogo. Interaja com o Pai e não se preocupe com a forma de falar, apenas se coloque diante dele com um coração sincero e honesto e se entregue a ele genuinamente. E para encerrar essa mensagem, eu quero aqui apenas repetir o que Cristo disse antes de ensinar a oração do Pai Nosso, como está registrado no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 6, dos versículos 6 ao 8, onde o Senhor Cristo nos disse: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau!